Olá, amados, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Getúlio de Jesus e nessa postagem nós vamos falar sobre demônios que fazem ingerências noturnas para ter atos sexuais com pessoas. Inclusive, nós estamos até dando uma pausa nos assuntos que nós temos abordado, que é sensibilidade espiritual e ministério profético, para compartilhar com vocês algo sobre esse assunto, ok? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero já convidar você para se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Tem sempre palavras abençoadas, palavras que vão edificar muito sua vida. Se inscrevendo nesse canal, você também pode deixar o seu joinha se você gostou. Você pode também, inclusive, até sugerir um outro assunto que vocês querem que eu fale sobre isso, ok? Bom, amados, eu trabalho com libertação há mais de 30 anos. Eu estou agora com 53 anos, então já tenho um trechozinho, né? Já tenho uma estrada já que eu trabalho nessa área. Por que eu decidi falar sobre esse assunto agora? O meu intuito é tentar abençoar pessoas que estão sendo vítimas desses espíritos e não sabem como reagir. Então nós vamos abordar de 3 formas esse assunto. Nós vamos falar sobre os estágios dessa ingerência, nós vamos falar sobre as consequências dessa ingerência e como se ver livre dessa atuação maligna, beleza? Fica firme aí para você ser abençoado, tá bom? Bom, queridos, quem trabalha com libertação já há algum tempo ou trabalha com batalha espiritual, já deve ter ouvido falar de 2 espíritos, um masculino e outro feminino, por nome de íncubos e súcubos. Né? Esses nomes são de origem, vem do latim. Mas esses demônios que fazem essas ingerências noturnas na vida sexual de uma pessoa, eles aí, a sua história remonta de 2.400, 2.600 anos antes de Cristo. Né? Nomes diferentes em culturas e épocas diferentes, desde Lilith, do Império Babilônico, até a deusa Ísis, da mitologia egípcia, Diana dos Efésios, que muitos já leram sobre o confronto que o apóstolo Paulo teve com esse espírito no Novo Testamento. Também você já deve ter ouvido falar de Astarote, né, que era uma deusa cananeia. Aqui no Brasil, Iemanjá, Pombagira, esses demônios atuam na mesma área, fazendo o mesmo tipo de ingerência que esses 2 demônios que eu citei, íncubos e súcubos, fazem, né? Bom, muitas pessoas, irmãos, são atormentadas por esse tipo de espírito. Eu digo atormentadas porque com o tempo isso se torna uma cadeia e quando eu estiver trabalhando a consequência disso, você vai ver o porquê dessa expressão. Eu quero dizer para você que você tem uma porta de saída para você, tem uma solução e eu quero que você ouça atentamente esse vídeo, tá bom? Vamos lá, queridos. Essas ingerências desses demônios na vida de uma pessoa, elas têm 3 estágios. Cada estágio vai preparando a pessoa para o próximo estágio. É como se cada um dos estágios fosse abrindo portas para que o segundo estágio se instalasse. O primeiro estágio da atuação desses 2 demônios, eles acontecem com pensamentos promíscuos, né, com pensamentos pornográficos. E esses pensamentos acontecem de uma forma mais intensa à noite. Quando a pessoa está se preparando para deitar, quando ela vai para a cama, começa a vir, a princípio, involuntariamente, pensamentos de prostituição. A pessoa começa a imaginar cenas de promiscuidade. Isso se diferencia de, vamos usar o termo assim, uma tentação comum, porque é mais intenso e a pessoa ela já está sendo vítima de alguma forma, alguma porta foi aberta, né? Outra vez a gente trabalha esse assunto,
né, mas uma porta já foi aberta e essa pessoa agora, ela está sendo vítima porque isso começa a acontecer com intensidade maior e com uma força maior. Esses pensamentos de promiscuidade, de pornografia, de prostituição, eles vêm a princípio, a pessoa resiste, mas a intensidade do combate e a intensidade da força dele faz com que a pessoa comece a achar que esses pensamentos de promiscuidade é dela mesma, isso é natural. Isso é meu, é da minha natureza caída. Eu tenho que parar de pensar nisso, eu tenho que parar, eu tenho. Ela não entende que isso já está sendo uma ingerência maligna para poder criar o quê? Uma porta para um segundo estágio. O ruim, irmãos, desse primeiro estágio é que a pessoa, com o tempo e com a intensidade desses pensamentos de pornografia, que se dão basicamente à noite, pode acontecer durante o dia, mas normalmente eles acontecem à noite. O resultado é que a pessoa começa a entrar num momento de autodepreciação. Ela começa a se achar muito podre, ela começa a se achar uma pessoa pior do que as outras. Quando ela aceita essa sugestão, ela começa a aceitar esses pensamentos com mais facilidade. E isso vai se intensificando, ok? Esse é o primeiro estágio. Então, a porta que vai se abrir, essa porta é a autodepreciação. Eu não presto, eu sou assim mesmo, eu acho que isso é natural. Isso não é natural, isso já é ingerência desses demônios. Nessa intensidade já é ingerência desses demônios, ok? O segundo estágio são sonhos eróticos. Essa pessoa começa a ter sonhos, a princípio, depois do primeiro estágio, essa pessoa começa a ter sonhos fazendo sexo com uma pessoa que ela não vê o rosto, ou que se ela vê, ela não conhece essa pessoa. E no sonho, essa pessoa começa a ter orgasmos. Né? O orgasmo, por ingerência desses demônios, por eles trabalharem muito com os sentidos e com os hormônios dessa pessoa, eles passam a ser muito intenso, né? Tem o demônio feminino que vai procurar o homem à noite e essa pessoa vai ter sonho, né? Mantendo relações com uma outra mulher, e isso vai ser algo agradável para essa pessoa, né? O demônio masculino vai procurar a mulher e esses dois vão ter um ato sexual, essa mulher vai ter orgasmo e ela vai se sentir bem com aquilo. Ok? Eu não estou falando, irmãos, do que comumente a psicologia chama, a medicina chama de poluição noturna. Eu estou falando de adultos, eu estou falando muitas vezes, em muitos casos, de pessoas já casadas que começam a ter esses tipos de sonho. Os primeiros sonhos que você tem nessa área, eles podem parecer natural, mas a pessoa que está sendo vítima desses demônios, ela começa a gostar e a desejar ter esses sonhos. Ela começa a ter prazer nesses sonhos. Presta bem atenção que eu já estou falando de uma porta de um segundo estágio para uma terceira ingerência bem mais pesada do que simplesmente ter sonhos eróticos, né? A pessoa, então, a porta que vai se abrir aí é o fato da pessoa gostar. Se na primeira fase você poderia expressar ou esboçar alguma reação, na segunda fase, que é na fase dos sonhos eróticos, essa pessoa ela não vai se sentir culpada porque, afinal de contas, é só um sonho. Né? Eu estou tendo sonhos e eu não mando nos meus sonhos. Você está entendendo como que isso, a sutileza com que isso funciona? Eu não mando nos meus sonhos. Então não há culpa no segundo estágio. Né? Ou pelo menos até a metade do segundo estágio não há culpa. Quase que não há nem arrependimento, nem confissão de pecado. Esses sonhos começam a se tornar constantes, né? E presta bem atenção, a pessoa começa a desejar ter esses sonhos. Algumas começam até a querer dormir mais cedo para poder ter esses sonhos. Geralmente, esses sonhos acontecem em torno de meia-noite até as 3 horas da madrugada. Essa pessoa, até as 3h30, aliás,
da madrugada, essa pessoa começa a ter essas ingerências, tá? O fato dela desejar ter esses sonhos, isso vai fazer com que ela esteja dando uma abertura para já um terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? O terceiro estágio já é a pessoa, ela vai sentir a presença desses demônios como se ela tivesse em um transe. Ela não vai. O transe aqui, eu estou querendo usar essa palavra para tentar explicar para você que você não vai estar nem dormindo nem acordado. Né? Seria quase que fosse um pesadelo, que você tem consciência das coisas do seu lado, ao seu redor, mas você não pode, não dá conta de reagir. Essa terceira ingerência, ou essa terceira fase, você vai sentir a presença desse espírito. O homem vai sentir a presença desse espírito feminino. A mulher vai sentir a presença desse espírito masculino. Queridos, essa interação, ela a princípio ela vai ser agradável. Por quê? Porque o diabo conhece os seus gostos sexuais. O diabo conhece as suas predileções em um homem, né, em uma mulher. O biotipo da pessoa que te atrai mais. O diabo conhece o perfume que te atrai mais, as palavras que te atrai mais. Então, nessa primeira fase do terceiro estágio, essa presença não vai ser desagradável. Né? Muitas vezes acontece até de pessoas ouvir esses espíritos falando, elogiando, falando bem do seu corpo, falando bem de você, falando bem do seu órgão genital. Ele está tentando se aproximar. Agora, essa aproximação, presta bem atenção, já não é mais a pessoa dormindo, é a pessoa em transe. As primeiras relações, elas vão ser agradáveis, né? O diabo não vai chegar violentando sua consciência, violentando você, mas nesse estágio a pessoa já está bem amarrada, bem já cativa das forças desses demônios. Isso começa a acontecer então, e só que com o passar do tempo, a pessoa começa a ser violentada. Por que eu digo violentada? Porque, irmãos, o diabo trabalha com a perversão sexual. Então, o homem que está sendo visitado por um espírito feminino para ter o ato sexual, principalmente no terceiro estágio, ele vai começar a ter prazer com a presença do espírito masculino também. Essa sedução, ela acontece vagarosamente, mas ela vai acontecer. Ela tem acontecido, irmãos, em 99% dos casos de pessoas que nós tratamos debaixo da atuação desses demônios, né? E de repente começa a rolar ali como se fosse um swing, e essa pessoa começa a ter prazer com isso. O homem começa a ter prazer não só com o espírito feminino, mas também com o espírito masculino. A mulher que só tinha prazer com a presença do espírito masculino, começa a ter prazer com o espírito feminino. A Bíblia diz, irmãos, que uma noite anuncia outra noite, que um abismo chama também um outro abismo. Esses demônios, eles trabalham em cooperação para criar e para gerar isso, ok? Guardou então essas três fases? Nessa última fase, o estado se torna mais crônico porque já não há mais um respeito pela sua intimidade, já não há mais um respeito pelos seus horários. Isso pode acontecer durante o dia. Eu sei que isso seja estranho para muitas pessoas, né? Para gente que trabalha na área, não. Isso não é estranho, né? Então, o que acontece? Isso pode acontecer durante o dia e vai se tornar muito desagradável. O carinho que havia em todo o processo desse terceiro estágio já não acontece mais. O ato sexual começa a ser extremamente violento e desagradável. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, esses são aqui os três estágios. Primeiro, pensamentos de promiscuidade. Isso vai gerar uma autodepreciação. Segundo, você vai ter sonhos eróticos. Isso vai gerar uma permissividade.
né? E terceiro, vai haver ingerências de demônios em transe para poder ter esse ato sexual. Isso vai gerar uma violência e uma deturpação, entenda bem, uma deturpação na sua conduta sexual. Ok? Então você notou que cada uma dessas fases tem uma porta para a próxima fase? Ok, consequências. Irmãos, as consequências da atuação desses demônios, é evidente que a pior seria a separação de Deus ou a ausência de Deus na sua vida, a ausência do Espírito Santo na sua vida, principalmente se você já é um cristão, principalmente se você conhece a Bíblia e está sendo aí atormentado por esse tipo de demônios, essa é a pior consequência. Mas tem algumas secundárias ou periféricas que também são terríveis. Primeiro, depressão. Por você não conseguir ter um sono estável, não conseguir entrar naquele sono zen, reparador, você vai começar a sentir um esgotamento físico e mental, muito parecido com a depressão, ou pode até gerar depressão. Esse esgotamento também vai ser orgânico, porque esses demônios sugam a energia do corpo do ser humano. Então, olha, a sua imunidade vai cair, você vai notar que você vai se tornar mais susceptível a algumas doenças corriqueiras, você vai estar notando que isso está passando do campo da alma para o campo do seu corpo físico, ok? Depressão, fraqueza na sua imunidade, isso vai provocar apatia sexual para com seu parceiro. Se você for casado, se você for casada, há pessoas que começam a sentir apatia, desinteresse pelo seu cônjuge por causa da atuação desses espíritos e não querem mais ter o ato sexual com seu cônjuge. E rola até um certo nojo do cônjuge. Essa é uma consequência triste para o casamento. E a perversão da sua herança sexual, do seu legado sexual vai acontecer. Por quê? Uma pessoa que é vítima desses demônios, elas vão saindo de um estágio para o outro de forma muito natural. Uma pessoa que há muito tempo está sendo atormentada por esses demônios, ela vai começar a ter prazer no homossexualismo, na zoofilia, no masoquismo, no sadomasoquismo, enfim, amados, isso vai trazer uma destruição da sua identidade sexual. E essa destruição, ela muitas vezes vai ser transferida para a sua descendência, para o seu legado. Esse vai ser o seu legado para a sua descendência. E por último, vai trazer o isolamento social. O que vai acontecer, queridos? A pessoa vai começar a se achar estranha, que ninguém me entende, eu acho que eu sou diferente mesmo, eu acho que se eu falar isso para alguém, se alguém notar, essa pessoa vai criar um preconceito a meu respeito, e então essa pessoa começa a se afastar de todo mundo. E o isolamento vai produzir consequências terríveis para você, né, para a sua vida, né? Porque essa é a intenção do diabo, te manter totalmente afastado de pessoas que podem te ajudar. Fui claro, queridos, com respeito a essas consequências? Você precisa estar muito atento a isso, muito atento, porque isso vai te afastar do Senhor, isso vai trazer problemas graves para você. A princípio pode estar sendo agradável, mas eu quero dizer que o final disso aí é amargo como a morte. É o que nós temos visto com pessoas que começaram da mesma forma que você está começando. Como sair dessa situação? Bom, em nossa igreja nós temos pessoas que vão poder te abençoar muito. Provavelmente você que está já em algumas fases ou em algum desses estágios já se encontra sem forças para poder sair das garras desse inimigo. Isso é diabólico, sim, é satânico, não são espíritos neutros, são demônios que estão amarrando você e tentando impedir você de ter uma vida abençoada. Então nos procure,
ok? E a equipe da nossa igreja vai saber como conduzir você aí no seu processo de libertação. Provavelmente sozinho você não vai dar conta de se ver livre dessas algemas, tá bom? Que o Senhor te abençoe ricamente, que você seja fortalecido, que Deus possa iluminar a sua mente para você sair das garras desses espíritos que estão aprisionando você. Eu oro para que Deus possa entrar na sua vida e operar um grande resgate.